Queria agradecer o convite. Natal, mês, que é uma honra, um privilégio poder falar da palavra do Senhor. E eu falei com o Senhor que todas as vezes que Ele convocasse Ele a algum lugar, eu iria obedecer, iria aceitar, porque eu acredito que seja coerente nós falarmos, eis-me aqui, e quando a oportunidade chega, o Senhor nos pede e nos coloca em um lugar, a gente não ir por medo, a gente não ir por vergonha, porque é a gente demonstrar que a gente não confia no Deus que a gente serve. Então nós, eis-me aqui, Senhor, para que Ele possa falar conosco através da sua palavra. Amém. E nós vemos a palavra que o Senhor me deu através de novo, através de uma situação muito interessante como o Senhor, como pregar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, ser ministra da palavra do Senhor é algo que deve gerar muito temor, porque nós estamos falando da palavra do Senhor e cada palavra que a gente lança tem que ser vivida, verdadeira. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 43. Do versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, puxe a Etiópia e Sebá por ti. Amém. Queira sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós vemos a tua palavra. Pai, agora fala conosco. Espírito Santo, agora lê-se curtinho, Pai, tudo que o Senhor quer falar conosco. Pai, eis-me aqui, que os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, todas sejam dirigidas por Ti, e que eu sonhe que o Senhor apareça. Amém. Amém. O livro do profeta Isaías, que é um livro messiânico, ele vai ser dividido em partes. É interessante que no início do livro o profeta ele falando sobre o julgamento de Israel e como o Senhor iria julgar pelas suas práticas de idolatria, pelas suas práticas de corrupção, por eles não viverem realmente, não amarem somente o Senhor e não ajudarem os pobres, as viúvas. Então, tem essa parte do julgamento. E interessante que a partir do capítulo 6, em que Isaías vai ter aquela visão, e ele vai ter realmente um encontro com o Senhor, e quando ele vê a santidade do Senhor, ele vai ter uma transformação. E a partir dali, as palavras de julgamento vão vir com esperança, porque ele vai começar a falar do Messias, ele vai começar a falar daquele que vem. A partir do capítulo 40 é pós-exílio, em que Israel já tinha ido
o Senhor chama a Israel. O que o Senhor me faz ver nesse versículo, como ele diz assim: o Senhor te criou, Jacó. Nós sabemos que nós somos o Israel de Deus hoje. Então essa palavra eu quero que você escute e pegue para si, para nós. O Senhor está falando com você. Não sei qual momento que você está, porque nesse momento que o Senhor fala com Israel, eles estavam possivelmente desenganados. Eles vinham de um período de escravidão. A sociedade estava destruída. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei por que você tem passado. Mas o Senhor está contigo. E assim ele diz: o Senhor Amém. O Senhor te criou. Assim diz a Bíblia: te criou, ó Jacó. Dentro desse livro a gente vai ver várias partes que o Senhor ele fala, ele chama Israel de Jacó e depois de Israel. E a gente sabe que Jacó, quando ele nasceu, estava agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. E depois que ele nasceu, ele teve toda a situação com seu irmão, que ele enganou seu pai, ele se fez do seu irmão. E aí ele diz: eu te criei, Jacó. Então o Senhor está dizendo que, lá em Jeremias também vai dizer que antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu separei, te designei para uma missão. Então o Senhor, ele te criou. As circunstâncias da nossa vida podem ser diferentes. Eu não sei pelo que você passou, eu não sei como foi a sua vida, como foi a sua infância. Mas tudo que ocorreu na sua vida, o Senhor já sabia. O Senhor, ele tem os nossos dias todos contados. Então ele diz: o Senhor criou, ó Jacó. Mas logo depois ele diz: e te deu forma, Israel. A gente sabe que Jacó, ele teve um encontro com o Senhor, onde ele lutou com o próprio Deus. E logo após disso, o Senhor vai mudar o seu nome de Jacó para Israel, em que há uma transformação espiritual, há uma transformação de caráter, há uma transformação de vida. Então o Senhor, tudo que nós passamos na nossa vida é para nos formar, é para nos moldar. E ele vai dizer: eu te salvei, eu te remi, te libertei, convoquei pelo seu nome. Quando ele diz convoquei pelo seu nome, é que cada um de nós temos um propósito específico. O Senhor nos conhece pelo nosso nome e ele sabe o que cada um de nós vamos fazer para ele e temos que fazer por ele. Ele nos fez, ele nos criou, ele nos moldou. Então todas as circunstâncias da nossa vida foi um molde do Senhor para que a gente seja quem nós somos hoje. E aí vai continuar: te fez dele, né? O Senhor, ele te fez dele. Eu convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Então ele te fez dele. Aqui o que eu consigo entender: o Senhor, ele está afirmando a identidade de Israel. Quando ele fala com Israel, ele está afirmando essa identidade. Olha, eu te criei. Ei, eu te dei forma. Eu te salvei, te remi. Tu é meu. E muitas vezes na nossa vida, o que o inimigo mais faz é querer arrombar
gente vai ver isso lá desde o início, lá com Eva. O que o inimigo diz? Pergunta, mas ele falou isso? Aí ela fala, ele diz, não, mas não foi ele isso. Ele coloca em dúvida o que o Senhor falou. E um exemplo muito claro de como o inimigo ele vai agir na nossa identidade é na tentação de Jesus. O Senhor ele foi batizado, Jesus, quando estava na terra, ele vai ser batizado nas águas. E quando ele levanta, o Espírito Santo desce e uma voz de cima diz: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. O Senhor diz o quê? Ele é meu filho. Esse é o meu filho. E logo depois o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. E a primeira coisa que o inimigo vai falar é o quê? Se tu fores, né? Se tu és filho de Deus. Então o Senhor, ele age, o inimigo, ele age dessa forma na nossa mente. Ele quer roubar a nossa identidade. E qual a nossa identidade? Nós somos, ele nos criou, ele nos formou, ele nos salvou, ele nos remiu. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Eu passei por muitas lutas na minha mente, porque eu passei por muita depressão e ansiedade. Então o que mais eu ouvia era: ninguém te ama, e você não vai ser nada. Eu ouvia assim na minha mente. Então aquilo, quando você não está firmado na sua identidade, você acredita nas mentiras de Satanás. Mas quando eu conheci ao Senhor e comecei a buscar ao Senhor, e uma vez na minha casa eu estava e de repente veio esse mesmo pensamento: ninguém te ama, ninguém se importa contigo. Na hora, por ser alimentada pela palavra, eu repreendi o pensamento e disse: eu sou filha do Deus vivo. Eu sou lavada, remida, consagrada e separada para Deus. O Senhor me ama com um amor inexplicável. Então nós precisamos ter a nossa identidade muito bem firmada. Precisamos saber quem somos em Deus. E como eu vou saber? Eu preciso estudar. Eu preciso saber o que Deus fala sobre mim. Porque se eu não sei o que Deus fala sobre mim e eu não creio no que Ele me diz, eu vou ouvir mentiras do inimigo o tempo todo. Porque ele quer roubar a nossa fé. Ele quer roubar a nossa identidade. Então fica bem claro para mim que primeiro, quando o Senhor vai falar com Israel, ele deixa a sua identidade bem firmada. Lembra-te de quem tu é. Se lembra de quem te chamou. Lembra quem foi, quem sou eu. Lembra quem sou eu na tua vida. Lembra qual foi a palavra que eu te dei. Quem falou foi eu, não foi homem. Se foi Deus que falou, se cumpre. Se Deus fala, Ele cumpre. Mesmo que passe o tempo, porque as promessas do Senhor não estão destinadas ao tempo, elas não estão dentro do tempo, do nosso tempo. É tudo no tempo dele. Então, primeiro ele firma essa identidade. E o Senhor me deu até essa frase: o Senhor chama e Ele é mantenedor do chamado, do nosso chamado. Depois que Ele firma essa identidade de quem é, aí Ele vai dizer: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então,
confia no Senhor. Confia no teu Deus. Essa palavra é a palavra do Senhor para você. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está deixando bem claro: eu serei contigo. Eu sou contigo. Eu estou contigo. E a gente pode perceber que aqui, quando o Senhor fala assim, quando passares, Ele não disse se passares. Ele está afirmando que vai passar. Porque a nossa vida nessa terra, o Senhor disse que no mundo nós vamos ter aflições. E nós vamos passar pelas águas, vamos passar pelo fogo, mas Ele não vai nos deixar sozinhos. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença de entregar a nossa vida ao Senhor. Porque o mundo também vai passar pela aflição. As pessoas que não aceitaram ao Senhor, que não conhecem ao Senhor, passam por grandes aflições e não têm esperança. Mas nós, quando passamos pelas aflições, temos a certeza que o Senhor está conosco. Temos a certeza que o Senhor está conosco nessa caminhada. E uma coisa que a gente precisa entender é que nós vamos passar. Isso precisa estar estabelecido na nossa mente. O nosso espírito precisa estar forte para que a nossa consciência saiba que mesmo passando, independente do que nós vamos passar, o Senhor está conosco. Independente do tempo que dure, o Senhor está conosco. Porque a nossa alma vai gritar, a nossa alma vai ficar aflita. O salmista já dizia, né? Porque afliges minha alma, porque te abates minha alma, espera em Deus. É por isso que o nosso espírito precisa estar muito bem fortalecido. Então, mesmo que eu esteja no momento da minha vida que eu estou aflita, que eu estou angustiada, mas eu não posso deixar de buscar na palavra do Senhor o meu alimento. Porque são nesses momentos que nós estamos mais aflitos, angustiados. É o que o inimigo vai fazer a gente querer se isolar, querer não vir mais para a igreja, não se congregar, se isolar, não pegar mais na palavra, não louvar, não adorar. É nesses momentos. Mas se nosso espírito estiver fortalecido, e claro, saiba, você precisa ter amigos de Deus. Você precisa ter amigos que vão te fortalecer em Deus. Amigos que vão falar: amigo, o que está passando? O que está acontecendo? Eu vou te ajudar em oração. Ou você mesmo chegue para alguém: irmão, estou passando por isso, vamos orar. Porque nós temos que entender que nós somos super-mulher e super-homem. Que a nossa alma ela vai ficar aflita. Mas se o nosso espírito estiver fortalecido, se o nosso espírito estiver fortalecido, ele tem que subjugar a alma. O Senhor, ele é tão fiel, ele é tão fiel, tão perfeito, tão maravilhoso, que eu passei por dentro dessa palavra. No dia 23, eu acordei com esse hino que fala justamente essa palavra. O hino assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Não te submergirão mares e rios. Quando caminhares através do fogo, não serás queimado, te livro de novo. Não há maldição que anule a minha promessa. Eu estou trabalhando, transformando o mundo em festa.
mas que ela teria que fazer uma avaliação neuropsicológica. E aí, desde aquele dia, a minha alma se inquietou. Eu fiquei ansiosa, a minha alma ficou angustiada. Como eu estava falando, a minha alma estava angustiada, mas em momento nenhum eu deixei de crer. Porque a minha filha tem promessa, a minha filha louva ao Senhor, a minha filha é profeta, a minha filha, o diagnóstico dela eu não sei qual é, mas eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu sei que Ele vai usar ela nas limitações dela, do jeito que Ele quiser com ela. A minha confiança é no Senhor, porque o meu espírito tem que estar forte. E no momento de angústia, no meu momento de fraqueza, é muito doido, porque a gente está passando, só que como o espírito estivesse forte, como se fossem duas coisas diferentes. A consciência de saber que o Senhor está no controle de tudo. Porque quando o nosso espírito está fraco, a gente vai fazer, sabe o quê? A gente vai reclamar, a gente não vai entender o porquê. E uma das coisas que o Senhor vem trabalhando em mim, ministrando em mim, fazendo eu entender, como Ele falou aqui na palavra dele, quando passares, é porque vai passar. E até meio, não dá muito para entender, mas às vezes até ficar, não é feliz, mas contente. Por quê? Porque quando o Senhor está nos colocando em alguma situação, é porque Ele quer nos moldar. É porque o passo está sendo dado. Quando o Senhor te coloca em alguma situação, é porque tem um passo sendo dado. Você saiu da inércia, então não reclame, não murmure. Pergunte ao Senhor: qual é o propósito? O que é que eu tenho que aprender? O que é que o Senhor quer me ensinar? E ir para os pés do Senhor. Porque uma das coisas que o Senhor sabe fazer é quando Ele nos aperta, é levar a gente para o secreto, é levar a gente para a humilhação, é levar a gente para as madrugadas, é levar a gente para a oração. Porque Ele sabe que nós somos humanos e assim é que a gente vai atrás. E é nesses momentos, nas madrugadas, nas orações, nesses momentos com o Senhor, é que Ele vai trabalhando, é que Ele vai moldando, é que Ele vai trabalhando nesse coração. A palavra de Deus diz que Ele tinha um coração de pedra. Então não tem coração nenhum que o Senhor não molde. Não tem. Com oração, com palavra, com jejum, com consagração, o Senhor molda todos os corações. Porque Ele é Deus. E Ele estará conosco em todas as nossas situações. Então a nossa mente precisa estar madura o suficiente para entender que terão lutas. Na palavra de Deus, o Senhor vai dizer assim: será que o servo é maior que o Senhor? Porque o Senhor Jesus, ele foi muito perseguido, ele foi muito cuspido, ele passou por muitas coisas e nós somos discípulos dele. Então nós temos que ter a
E eu marquei alguns versículos aqui que o Senhor me chamou a atenção. Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água no balde, como grande poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos. Os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Então esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mergulhe na palavra, entenda quem é esse Deus, se alimente da palavra, entenda quem é o Senhor, entenda quem é você e não permita que Satanás lhe diga quem é Deus e quem é você. Agradeço a oportunidade. Deus seja louvado.